Glória a Deus. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor? Não. Eu disse um brado de vitória, irmãos. Aê! Dá um abraço a quem está do seu lado. 1 Samuel capítulo 22, a partir do versículo 1, diz: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a sua família souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também se juntaram a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele tornou-se líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Amém? Capítulo 23, versículo 1. 1 Samuel capítulo 23, versículo de número 1, o texto diz: Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: Devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: Vá e ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: Aqui em Judá, nós já estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. E Davi consultou ao Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, porque eu estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram dos seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para juntar-se a Davi em Keila. E foi dito a Saul que Davi havia chegado a Keila, e ele então disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar em uma cidade de portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem a Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul estava tramando atacá-lo, disse a Abiatar: Traga-me o colete sacerdotal. E então orou: Ó Senhor, Deus de Israel, este é o teu servo. E ele ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme o teu servo ouviu? Ó Senhor, responde-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. E os cidadãos de Keila? Eles me entregarão nas mãos dos soldados de Saul? Ele respondeu: te entregarão. Então Davi e os seus soldados, que eram 600 homens, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi havia fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Capítulo 24, versículo de número 16. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? E ele chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu lhe tratei mal. Você acabou de me mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra o seu inimigo e o deixa ir sem lhe fazer mal, o Senhor te recompense com o bem pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho a certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jura-me pelo Senhor que você não eliminará os meus descendentes,
nem fará o meu nome desaparecer da família do meu pai. Então Davi fez o seu juramento a Saul, e este voltou para casa, e Davi com seus soldados voltaram para a fortaleza. Capítulo de número 25, versículo de número 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme significa o seu nome, e a insensatez dele o acompanha. Contudo eu, tua serva, não ouvi os rapazes que o Senhor me enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor quem te impediu de derramar sangue e de vingares com as tuas próprias mãos. Que os teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que a tua serva lhe trouxe seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, porque o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. Em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como a daqueles que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será tirada para longe como uma tiradeira. Porque quando o Senhor, tiver feito ao meu Senhor todo o bem que lhe prometeu, e o tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Amém. Preste atenção. A nação de Israel estava vivendo um momento de crise, e uma crise nos seus vários segmentos. Uma crise que começava pelo sacerdócio, se estendia à sociedade civil e tocava a esfera política. Você pode ver isso em 1 Samuel capítulo 8, verso 4. E a resposta de Deus para essa crise generalizada sobre a nação de Israel foi levantar um homem. Como o nome desse homem? Davi. E Davi era uma pessoa que não atendia nem às expectativas sociais daquele tempo, nem às expectativas da sua própria família, e muito menos as expectativas sacerdotais. Você deve lembrar que quando Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir o próximo rei da nação de Israel, Samuel pensou que o irmão mais velho de Davi, Eliabe, era o homem escolhido de Deus. Mas Deus disse para ele: não atente para a sua aparência, nem para a sua estatura, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor não vê como o homem vê. Porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, eu, porém, o Senhor, vejo o coração. Esse texto muito me alegra, amém, irmãos? Para mim que tenho 1,67 m de altura, fico muito satisfeito de ler um versículo como esse. Davi não atendia as expectativas sociais, ele não atendia as expectativas familiares, e nem as expectativas do próprio sacerdote. Mas foi a ele que Deus levantou para ser resposta, no seu tempo, para a sua nação. E a maior qualidade que Deus encontrou em Davi, descreve o texto sagrado, era ser um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 4 que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. O coração é o lugar de onde partem os seus pensamentos, seus sentimentos, suas vontades, suas intenções.
é de onde partem os seus projetos para o futuro. Quando Deus olhou para o coração de Davi, de alguma forma Deus encontrou em Davi qualidades do seu próprio coração. E foi porque Deus encontrou em Davi qualidades que eram pertinentes ao seu próprio coração, que Deus então decidiu levantá-lo para ser a resposta para um tempo de crise. E preste atenção, Deus não apenas levantou um homem improvável, mas Deus também escolheu um caminho improvável para conduzi-lo ao reinado, à monarquia da nação. A primeira vez que Davi colocou os pés dentro do palácio de Saul, não foi porque ele era um habilidoso guerreiro, mas foi porque o primeiro rei de Israel, Saul, por estar perturbado por um espírito maligno, necessitava de alguém que tocasse bem para que ele fosse livre dessa opressão demoníaca. A primeira vez que Davi foi parar no palácio de Saul, não era porque ele era um bom candidato à monarquia, mas era porque ele era um bom músico. Deus usou um meio improvável para introduzir Davi dentro do palácio. Mas posteriormente Davi se tornou um herói nacional. Quando os filisteus por 40 dias desafiaram os israelitas por meio de um gigante chamado Golias, que tinha aproximadamente 3 metros de altura, que vestia uma armadura que pesava aproximadamente 90 quilos, o único que se dispôs a enfrentar Golias foi Davi. E em um combate desleal, porque Davi tinha o Senhor com ele, e Golias não tinha ninguém, então o combate era desleal, amém? Em um combate desleal, Golias foi vencido, sua cabeça foi cortada e os filisteus foram envergonhados. E depois daquele dia, Davi se tornou um herói nacional. A Bíblia diz que as mulheres cantavam uma canção ao seu respeito, dizendo: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Mas Davi não apenas ganhou popularidade, Davi também ganhou o prestígio de Saul. Ele ganhou um lugar de confiança junto de Saul e um posto à frente da sua guarda pessoal. Ele também ganhou o direito de casar-se com a própria filha do rei, uma moradia permanente no palácio, se tornou o melhor amigo do príncipe. Mas o texto diz que, por causa de todos esses benefícios, a inveja no coração de Saul foi suscitada, e ele então passou a perseguir Davi. E da mesma maneira que Davi adquiriu todos esses benefícios, ele também os perdeu rapidamente por causa da perseguição. Ele perdeu o posto de confiança no exército, ele perdeu o lugar de segurança no palácio, o seu casamento com a filha do rei foi afetado por causa da perseguição, ele precisou fugir, precisou abandonar a amizade de Jonatas, perdeu a confiança, a amizade do próprio sumo sacerdote, e temendo perder a sua vida, o texto bíblico diz que Davi tentou encontrar um lugar de segurança numa cidade chamada Gate, na terra dos filisteus, junto a um rei chamado Aquis, que foi exatamente o rei, a cidade e o povo que Davi desafiou quando ele enfrentou Golias. O desespero de Davi pela sua vida se tornou tão grande, que ele pensou que poderia encontrar um lugar de paz junto dos seus inimigos. Mas o texto diz que quando ele entra na terra dos filisteus, o pessoal olha para ele, o reconhece, e ele, temendo então pela sua vida, se faz de louco diante de Aquis, que o expulsa da terra dos filisteus. E Davi então vai parar nessa caverna, chamada Adulão, completamente desprovido de todos os seus bens e até mesmo da sua própria reputação pessoal. Eu penso que Deus estava tratando com Davi. Eu penso que Deus estava removendo as suas muletas. Eu penso que Deus estava ensinando de alguma forma Davi a confiar única e exclusivamente nele. Porque todos esses benefícios poderiam levar o coração de Davi a apegar-se a algum deles e não confiar que Deus seria único e suficiente para cumprir o seu projeto na vida dele.
Para que Davi então não perdesse a confiança no Senhor, o Senhor então foi removendo as muletas de Davi, a fim de que nessa caverna completamente isolado, Davi aprendesse a confiar única e exclusivamente em quem? Em Deus. Agora, quantos aqui já passaram por um tempo de tratamento assim de Deus? Levante sua mão. Quem nunca passou, levante sua mão. Senhor, leva eles para passar em nome de Jesus. Mas vamos falar a verdade. Quando a gente está passando por um momento assim, em que Deus está nos tratando nas bases da nossa vida, a gente não deseja muita companhia, sim ou não? A gente deseja ficar sozinho. Afinal de contas, nesse momento em que Deus está tratando nas bases da nossa vida, as nossas fraquezas se tornam expostas aos nossos próprios olhos. E o nosso desejo é que a nossa debilidade não seja vista por outras pessoas. Por isso a gente busca um lugar isolado, a fim de que a gente fique quietinho, sozinho, curtindo esse momento em que Deus está trabalhando no nosso coração, sim ou não? Mas a Bíblia diz que foi nesse momento em que Davi retirou-se para um exílio solitário, em uma caverna chamada Adulão, que a sua família foi procurá-lo. Sabe aquela família que esqueceu dele no banquete quando Samuel foi ungir o próximo rei da nação de Israel? Sabe aquela família? Sabe aqueles irmãos que quando Davi subiu para a batalha, o chamaram de presunçoso, de arrogante, fizeram pouco caso dele, o mandando embora para cuidar das ovelhas, sabe? Sabe aquela família que pouco dava crédito e credibilidade a Davi? Sabe aquela família? Foi aquela família, a sua família, que o foi procurar lá em Adulão. E não só isso, mas o texto diz que um monte de gente quebrada, um monte de gente necessitada e falida financeiramente, foi ao encontro de Davi em Adulão. Presta atenção, Davi já estava cheio de problema, meu irmão. Ele já tinha os seus problemas pessoais, afinal de contas, ele estava lidando, ou ele estava tentando lidar com todas as suas perdas. E nesse momento em que ele estava isolado, tentando lidar com as suas perdas, se aproxima dele a família dele que o despreza, os seus irmãos que o rejeitam, e um monte de gente boa pra caramba, que está quebrado, falido, sem perspectiva de vida, devendo um monte de gente, 400 pessoas. O que você faria no lugar de Davi? Porque eu tenho a certeza absoluta que grande parte de nós faria o seguinte: a gente olharia para essas pessoas e diria assim: cara, o negócio é o seguinte, eu já tenho problema demais. Eu estou aqui nessa caverna porque eu estou cheio de problemas. Meu casamento está com problema, minha vida financeira está com problema, a minha vida profissional está com problema, eu estou sendo perseguido, estou em apuro financeiro, estou apuro de vida, eu preciso ficar sozinho. Será que vocês poderiam cada um ir para sua casa e cada um cuidar dos seus problemas? Sim ou não? A maior parte de nós, quando está num momento como esse, decide dizer para outras pessoas problemáticas que se aproximam de si: ô meu irmão, por favor, né? Já tenho problema demais, você poderia cuidar dos seus problemas enquanto eu cuido dos meus problemas? Mas não é interessante? Não foi isso que Davi fez. Ao invés de Davi mandar esse monte de gente de volta para casa, dizendo para eles: vão cuidar dos seus problemas, o texto diz que Davi decidiu se tornar o líder desse monte de gente problemática. Ele decidiu ensinar essas pessoas como eles poderiam sair de uma vida quebrada para uma vida abençoada por Deus. E como é que ele decidiu fazer isso? Levou o pessoal para uma sala de aula e ensinou para eles 3 princípios de como mudar a sua vida, sim ou não? Não. A Bíblia diz que ele abriu a sua vida e chamou esse grupo de pessoas para andar com ele. E foi na sua vivência,
Foi no seu dia a dia que Davi começou a ensinar princípios para essas pessoas, para que a vida delas deixasse de ser uma vida desgraçada, para passar a ser uma vida abençoada. A primeira lição que Davi ensinou para esse pessoal foi no episódio de Keila. O texto diz que a cidade de Keila estava sendo sitiada pelos filisteus. Davi não tinha nada a ver com esse combate, afinal de contas, nem posto no exército ele não tinha mais. Mas a Bíblia diz que quando ele ficou sabendo que o povo dele estava sendo saqueado, o que ele fez? Ele decidiu pegar os 400 homens e ir até Keila para libertar o povo. Aí os soldados disseram para ele: Davi, a gente já tem problema demais. Nós estamos aqui em Judá, passando medo pra caramba, todo mundo cheio de problema, e você está querendo arrumar outro problema? Mas o texto diz que Davi orou mais uma vez ao Senhor, e qual foi a resposta do Senhor? Vai para Keila, porque eu vou dar vitória para você. E o que é que Davi fez, irmãos? Davi foi para Keila, lutou contra os filisteus, e o Senhor lhe concedeu vitória. E o texto diz que por essa razão, os cidadãos de Keila receberam Davi então por um tempo. Ele construiu moradia ali e permaneceu com eles por alguns meses. Mas passado algum tempo, Saul, o seu pior inimigo, descobriu que Davi estava em Keila. E o Saul decidiu ir procurar Davi, ir atrás de Davi. Afinal de contas, ele estava numa cidade murada, seria difícil a sua escapatória. Quando Davi recebeu essa notícia, ele consultou o Senhor e falou: Deus, Saul vai vir. O que Deus respondeu? Vai. Ele vai tentar me matar? Vai. E assim, Senhor, a propósito, o pessoal de Keila vai me entregar nas mãos de Saul. Qual foi a resposta? Vai. Presta atenção, meu irmão. Escuta isso aqui. Você estava numa caverna, escondido, porque você estava com um problema no seu casamento, problema financeiro, problema na sua vida profissional e sem segurança. E aí se junta a você 400 homens cheios de tantos problemas como você. E aí você descobre que o seu povo está passando risco de vida. E aí você, cheio de problemas e cheio de problemas dos outros, decide dizer o seguinte: não, eu vou lá ajudar esse povo, porque sozinho eles não vão dar conta dessa guerra. E aí você vai, você luta uma guerra que não é sua, um problema que não é seu, você tem vitória, se instala na cidade. E aí você descobre que o seu pior inimigo está vindo para capturar você. E você descobre mais, você descobre que aquelas pessoas que você colocou a sua vida em risco para proteger, elas não vão fazer o mesmo por você, elas vão te entregar nas mãos dos seus inimigos. O que você faria? Sabe o que a maior parte de nós faria? A maior parte de nós faria o seguinte: poxa, eu vim aqui para libertar você, e agora que eu preciso de você, você vai virar as costas para mim? Quer dizer, eu coloquei a minha vida em risco, e agora vocês não querem colocar a vida de vocês em risco por mim. Fiz esse favor para vocês, e agora vocês não querem fazer um favor para mim? Mas sabe o que Davi fez? Ao invés de ficar cobrando a retribuição por aquilo que ele tinha feito, sabe o que ele fez? Ele não levou em conta. E quando ele descobriu que Saul estava vindo, sabe o que ele fez? Ele falou assim: gente, muito obrigado pelo tempo que vocês deixaram a gente viver aqui. Muito obrigado pela segurança que vocês nos proporcionaram, pela casa que vocês nos deram, mas a gente está saindo fora, porque a gente sabe que se o Saul chegar e ele prender a gente, ele vai matar todo mundo. Nós não queremos colocar a vida de vocês em risco, por isso a gente está indo embora. A Bíblia diz que Davi e o seu exército ficou vagando de lá para cá no deserto, sem ter moradia, porque eles preferiram a segurança de Keila do que a sua própria segurança. Sabe qual foi a primeira lição que Davi ensinou para os seus homens? É que eles não deveriam impor um peso demasiado sobre alguém quando se presta um serviço para uma outra pessoa. Que você não deve levar em consideração quando você presta um favor para alguém. Você não deve pôr um peso demasiado, um jugo sobre essa pessoa.
Quando você faz uma coisa com a sua mão direita, a esquerda não deve saber. Muita gente aqui está arrumando problema dentro de casa, problema no casamento, exatamente porque cria uma expectativa no coração de que o outro reconheça o que você está fazendo, e você se frustra, e você acaba pondo um peso sobre o outro, que ele não precisaria estar arcando com ele. Então, na verdade, o favor que você fez se tornou mais um peso do que uma bênção, um benefício, porque se a outra pessoa soubesse que no fundo, você cobraria no final, por todo o benefício que ele te fez, eu acho que ele diria para você, não faz não que é melhor. A primeira lição que Davi ensinou para os seus homens é a seguinte: não leve em consideração. Quando você fizer alguma coisa para alguém, não cobre essa pessoa. Faz de coração bom. Vai lá, faz, e se você precisar, você vai embora e está de boa. A minha recompensa não é o reconhecimento do outro. A minha recompensa é a minha disposição de fazer o bem para o outro, ainda que o outro não reconheça nada daquilo que eu fiz. Segunda lição que Davi ensinou para os seus homens foi no encontro com Saul. Presta atenção. Davi foge, como você viu, e ele vai para um deserto em Engedi. E lá, juntamente com seus 600 homens, não eram mais 400, agora eram 600, Davi decide se esconder dentro de uma caverna. E na perseguição de Saul para buscar Davi, nesse momento de perseguição, Saul tem um problema estomacal. Ele tem um problema de diarreia, de disenteria. E ele precisa aliviar o seu ventre. E ele entra numa caverna, abaixa as calças e está lá fazendo a obra. E quem é que está escondido no fundo da caverna com seus 600 homens? Quem? Davi. Os homens de Davi falam assim para ele: Davi, Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Davi, acaba com ele, porque se você não acabar, nós vamos acabar com ele. O texto diz que Davi, ouvindo o conselho dos homens, se aproximou quieto. Davi está se aproximando, irmão, sem barulho. E com a sua espada, ele cortou um pedaço do manto de Saul. Só que o texto diz que nesse momento que ele cortou o manto, o coração dele pesou, querido. E ele esperou Saul sair da caverna e distanciar-se a uma certa medida que nem ele poderia desferir contra Saul e nem Saul contra ele. E ele sai da caverna e grita: Saul! E Saul se volta e diz: quem está falando? E ele diz: sou eu, Davi. Você está me perseguindo. Eu sou um cão morto. Eu não tenho força, eu não tenho nada. Você está me perseguindo à toa. Você acha que eu quero de alguma forma te prejudicar? Eu não quero o seu mal. Para de dar ouvido para essas pessoas que estão dizendo que de alguma forma eu quero o seu mal, porque eu não quero o seu mal. E a prova de que eu não quero o seu mal está aqui, Saul. Eu cortei um pedaço do seu manto. Eu poderia ter tirado a sua vida, mas eu não tirei a sua vida. Sabe por quê, Saul? Porque você é um ungido de Deus. E eu tenho temor no meu coração de pôr as minhas mãos no ungido do Senhor. O texto diz que o Saul olhou para Davi e falou assim: cara, você é muito melhor do que eu. Você é muito mais nobre que eu. Quem encontra um inimigo numa situação como essa e poupa-lhe a vida? Ninguém faz isso. A prova de que Deus dará o reino de Israel nas suas mãos é a maneira como você vive, Davi. É a sua procedência de vida. Agora me promete uma coisa, por favor. Quando você assumir o trono da nação,
prometa-me que você vai poupar a minha família, você vai poupar a minha descendência. Não faça como os outros reis fazem ao assumir a monarquia, que dizimam a família do rei antigo. Prometa-me, por favor, que você vai poupar os meus familiares. O que é que o Davi fez? Eu vou poupar. Sabe qual a segunda lição que o Davi estava ensinando para aqueles 600 homens que estavam atrás dele? Porque você consegue entender que os 600 homens estavam dentro da caverna assistindo esse discurso de Davi? Sabe qual foi a segunda lição que ele ensinou? É que a autoridade é para ser respeitada. A autoridade é para ser honrada. Mas peraí, pastor, era Saul. Exatamente, meu irmão. A gente não honra a autoridade só quando ela é boa autoridade. A gente honra a autoridade simplesmente pelo fato de que ela é a autoridade. E posso dizer mais? Às vezes Deus coloca um Saul na sua vida para tirar o Saul de dentro de você. Porque, meu irmão, eu não sei se você entende isso, mas todos nós aqui temos um pouquinho de Saul dentro de nós. Ou você só se identifica com Davi? Ah, eu sou Davi, sempre perseguido, sempre injustiçado, até que alguém pisa no seu calo e você tem a oportunidade de se vingar dessa pessoa. Todos nós aqui temos um pouco de Saul dentro de nós, e Deus usa o Saul nas nossas vidas para tratar com o nosso coração. Presta atenção, meu irmão, Davi poderia ter aproveitado a fragilidade do Saul para tirar a vida dele. Tem muita gente que faz isso aqui, aproveita a fragilidade de um líder para tirar a vida dele. Como? Manchando a reputação dele, falando mal dele, espalhando contenda, espalhando fofoca. Você aproveita da fragilidade de um líder que está em posição de autoridade para desmerecê-lo, desonrá-lo diante das pessoas. Presta atenção, o Davi viu Saul no momento de fragilidade, e ao invés de ele desonrá-lo, ele decidiu honrá-lo na frente do seu batalhão, decidiu reconhecer a autoridade dele, decidiu reconhecer a unção dele, mesmo quando Deus o havia abandonado. Saul decidiu honrar o rei da nação de Israel. Você quer ter a sua vida transformada? Você quer sair do lugar de falência para o lugar da bênção? Segundo princípio, aprenda a honrar a autoridade. Aprenda a honrar as autoridades que Deus colocou na sua vida. Honra teu pai, honra tua mãe, honra o teu patrão. Meu patrão não é um bom patrão, é mesmo, mas você tem a obrigação de ser um bom empregado. Honra a autoridade. Terceira lição que Davi ensinou foi no encontro dele com Nabal. Davi foge desse episódio e vai para um deserto junto do Monte Carmelo. E lá Davi descobre um homem chamado Nabal, que era dono de um vasto rebanho, um homem rico, que constantemente sofria ataques. E o seu rebanho era lesado por causa disso. Afinal de contas, os seus pastores não davam conta de lutar contra as milícias. Davi fica sabendo disso, o que é que ele decide? O que é que ele decide? Proteger o rebanho do Nabal. À custa do quê? De nada, de graça. Só para que o Nabal tenha segurança. E o texto sagrado diz que passa um tempo e chega um momento em que Nabal vai tosquear o seu rebanho, e uma parte das ovelhas então serão destinadas à alimentação. Nesse momento, Davi vira para um dos seus homens e diz para eles o seguinte: olha, vocês podiam ir lá e conversar com Nabal, para ver se ele não pode dar assim um pouquinho de comida para a gente, né? Porque nós estamos aqui no deserto, o pau está quebrando, nós estamos com fome. E assim, chegou a época de ele tosquear o rebanho. Talvez ele haja de benevolência com a gente e ele nos dê alguma coisa para comer. E lá foram os soldados de Davi. Chegaram para Nabal e disseram para ele: olha, Nabal, o nosso senhor Davi nos enviou aqui para dizer o seguinte: de repente você tem aí 1 quilo de arroz, um pouquinho de macarrão, o arroz de ontem, né? De repente você tem aí um biscoito, pacote de
pacote, um pacote de biscoito. Você não quer dar alguma coisa para a gente se alimentar? Presta atenção. O Nabal olhou para os homens de Davi e falou assim: quem que é esse Davi? Que esse Davi pensa que ele é? Virou uma moda agora de os escravos fugirem e pensar que são personalidades? Essa foi a resposta do Nabal. Virou uma moda agora de escravo fugir e querer ficar bancando o herói? Manda o Davi voltar para debaixo da asa do Saul, que o Saul é que tem a obrigação de cuidar dele. Presta atenção, irmão. O Nabal não se recusou de ajudar Davi, porque se ele tivesse apenas se recusado, acredito eu que Davi teria agido como ele agiu em Keila. O Nabal decidiu desonrar Davi na frente dos seus homens. Quando os homens de Davi voltaram e disseram: olha, o Nabal te desonrou. Sabe qual foi a decisão de Davi? Sabe qual foi? Eu vou matar Nabal. Mas eu não vou matar só o Nabal, não. Eu vou matar todos os homens da família dele. E os 600 homens que estavam com Davi disseram o quê? Nós também vamos. Agora escuta isso aqui, meu irmão. Vocês estão comigo aqui? Estou encerrando. Imagina 600 homens com fome. Você sabe que tem duas coisas que deixam um homem desgovernado, sim ou não? A primeira se chama fome. Quem aqui quando tem fome fica meio transtornado? Levanta sua mão. Isso. Você me entende, amém, querido? Carol, levanta a mão. Segunda coisa que deixa um homem desgovernado: sono. Quantos sabem disso aqui? Agora, imagina juntar as duas coisas, sono e fome. Porque eu não sei se você entende, mas o Davi estava por dias cuidando do rebanho de uma pessoa que ele não recebia nada e estava com fome ainda. Qual é o nome do sentimento que brotou no coração de Davi para ele decidir matar o Nabal? Vou dizer, brotou ira. E sabe o que é ira? Ira é um descontrole das suas faculdades que pode levar você a cometer atrocidades. O Davi pegou a espada dele, irmão, e ele foi com sangue no olho: eu vou matar Nabal. Só que no meio do caminho ele encontrou com uma mulher chamada Abigail. Irmãs, vamos lá, eu quero ouvir o nome dela, irmãs. Mais uma vez. Irmãs, estudem a história de Abigail, para que vocês sejam um monte de Abigail para o seu marido ou para os seus futuros maridos. Quantas irmãs recebem aqui? Presta atenção. A Abigail encontrou Davi no meio do caminho, ajoelhou nos pés dele. Escuta isso aqui, meu irmão. E a Abigail falou para Davi: meu senhor, não faça mal àquele homem Nabal. Ele é tolo, ele é insensato, a gente sabe. Mas a culpa disso tudo não é dele. A culpa disso tudo é minha. Irmãs casadas, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando seu marido errar, ao invés de você dizer para ele: eu sabia, faça como Abigail: a gente errou junto, a gente vai consertar. Ô irmão, a Abigail falou assim: escuta, a culpa é minha. Escuta isso aqui que ele faz assim, ó. Olha o que ela disse: se eu tivesse sido mais atenta, se eu estivesse presente quando os teus homens foram à casa do meu marido, isso não teria acontecido. A falha é minha.
me perdoa, mas eu trouxe aqui os 600 Big Macs, com batata grande e Coca-Cola, e tortinha de maçã, de sobremesa, louvado seja Deus. Amém? Para você dar para os seus homens de comer, para todo mundo ficar feliz. Davi não decide fazer justiça com a tua mão, entrega a justiça nas mãos de Deus. Deixa o Senhor ser a tua justiça, que nas suas mãos não tenham sangue quando você assumir o reino, que Deus seja por você contra os seus inimigos. Sabe qual foi a decisão de Davi? Sabe qual foi? Você está certo, Abigail, muito obrigado pelo seu conselho, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pela sua sabedoria, muito obrigado pela sua vida. Sabe qual foi a terceira lição que Davi ensinou para os seus homens? É que quando você é desonrado ou injustiçado, você não deve tentar resolver o problema na força da sua mão, você deve entregar a sua justiça nas mãos de Deus. A vingança pertence ao Senhor. E sabe o que aconteceu? O texto diz que quando Abigail voltou para a casa dela, ela encontrou o marido dela dando uma festa alcoolizado. Ela voltou para casa depois de ter livrado o marido e a família de um assassinato coletivo, e ela chega em casa e encontra o marido dando uma festa e bêbado. Ela põe ele na cama, ela se deita com ele, ela dorme ao lado dele, e no outro dia pela manhã, quando eles se levantam, ela vira para ele e diz: Nabal, ontem eu intercedi por você. Davi e os seus homens estavam vindo para cá para matar todo mundo, e eu fui ao encontro dele, e com suprimento para o exército, eu livrei a nossa família da morte. O texto diz que quando Nabal ouviu aquela notícia, ele teve uma parada cardíaca, ele teve um infarto, e ele ficou por 10 dias hospitalizado. No 10º dia, a Bíblia diz que o Senhor feriu Nabal de morte. E quando Davi ficou sabendo disso, sabe o que ele disse? Obrigado, Deus, porque o Senhor fez por mim aquilo que eu queria fazer. Deus fez justiça por Davi. Você quer ter a sua vida transformada? Você quer ter a sua vida mudada? Você quer sair da caverna, ter a sua história transformada do lugar de caverna para um lugar de bênção, de segurança? Em primeiro lugar, meu irmão, você precisa aprender a não impor um peso demasiado sobre as pessoas, a não levar em conta. Em segundo, você precisa aprender o princípio da honra. Honrar a autoridade. Terceiro, você precisa entregar a justiça da tua vida nas mãos de Deus. Não tente fazer justiça com a tua força. Entregue a justiça nas mãos de Deus. Fica de pé no seu lugar. Com seus olhos fechados, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Irmãos, eu não posso encerrar essa reunião sem fazer apelo. Amém? Peço a sua gentileza de esperar mais 5 minutos. Feche os seus olhos. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego ao Senhor a minha vida. Diga: eu recebo a Jesus Cristo como o meu Senhor, como o meu Salvador. Diga: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Nessa noite, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração. Quem aqui nessa noite fez essa oração pela primeira vez dizendo: Jesus Cristo,
eu te entrego a minha vida. Ou você está aqui e você orou dizendo: Senhor, eu volto aos teus caminhos. Levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você. Bem alto, bem alto. Tem uma mão levantada aqui, tem outra mão levantada lá, tem outra mão levantada no fundo, outra mão levantada aqui no corredor. Levanta bem alto, bem alto, bem alto. Tem mãos levantadas aqui na galeria, pode levantar, isso. Vou pedir, por gentileza, que você que levantou uma das suas mãos, que você saia do seu lugar, venha aqui pertinho de mim. Nós queremos orar por você, queremos orar pela sua vida. Amém? Vem. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir essas vidas. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus te abençoe. Pode vir, vamos aplaudir, igreja. Glória a Deus. Você que nos assiste aí pela Rede Super, enquanto o pessoal vem chegando, vai aparecer um telefone na sua tela. Você que me ouve pela rádio, é 3429-9550, o telefone da paz. Se você fez essa oração pela primeira vez, decidindo por Jesus Cristo, ou você está voltando para os caminhos do Senhor, ligue para nós. Nós queremos orar por você, não importa se você é de Belo Horizonte ou de uma outra cidade, um outro estado, ligue para nós. Nosso DDD é 31 3429-9550. Nós queremos abençoar a sua vida, querido. Deus tem um plano para você. Você não precisa ficar preso em amargura, em raiva, em ciúme, em inveja. Deus quer transformar a sua história. Amém? Vocês que estão aqui na frente, chega pertinho de mim, por favor. Pode vir. Isso. Tem mais alguém chegando? Pode vir, nós estamos te esperando. Pode vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode vir. Vocês que estão aqui na frente, há alguns anos atrás eu estava aí onde você está. Eu fiz a mesma oração que vocês fizeram, a mesma. Jesus, eu te entrego a minha vida. E quando o pastor que estava aqui na frente falou: levanta uma das suas mãos, eu levantei uma das minhas mãos. Quando ele falou: sai do seu lugar e vem aqui para frente, eu saí correndo, eu fui a primeira pessoa a chegar. Eu posso dizer para vocês que depois desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Jesus Cristo mudou a minha vida. E o mesmo Jesus que mudou a minha vida vai mudar a sua vida também. Porque nessa noite, vocês não estão entregando a vida de vocês para um pastor, para uma igreja ou para uma religião. Estão entregando a vida de vocês para Jesus. Amém? Igreja, estenda suas mãos para cá, por favor. Vamos orar por eles. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, nós abençoamos cada uma dessas vidas. Nós declaramos que eles pertencem a Ti. Que eles saiam daqui para viver uma nova vida, uma nova história. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vou pedir um favor de vocês. Nós queremos, se vocês nos permitirem, anotar o seu nome, o seu telefone. A gente quer ajudar vocês nessa caminhada ao lado de Jesus. É 2 minutinhos, é bem rápido. Vocês vão sair aqui à minha esquerda para uma sala que está preparada. Nós vamos dar um livro para vocês de presente. E assim que terminar lá, se vocês quiserem, vocês podem voltar. Eu vou estar aqui. Se vocês quiserem uma oração, faço questão de orar por vocês. Tá bom? Pode ser? Então, enquanto vocês saem, a igreja vai aplaudi-los. Vamos aplaudir forte, gente, por favor. Aplauda forte aí, meu irmão, vamos! Glória a Deus! Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito seja com o povo de Deus, aqui espalhado em toda a terra, desde agora para sempre. Quem crê, diga.